Prepare-se para mergulhar nas profundezas de um dos eventos mais intrigantes profetizados na Bíblia, a Batalha do Armagedon. Nesse vídeo, vamos responder as seguintes perguntas: como será a Batalha do Armagedon? Quando acontecerá o Armagedon? Será que o Armagedon será o fim do mundo? Vamos explorar juntos as Escrituras Sagradas para desvendar esse mistério. Para entender a Batalha do Armagedon, precisamos mergulhar nas profundezas da Bíblia. De acordo com as Escrituras Sagradas, essa batalha é a guerra final entre Deus e os governos humanos. Sim, você ouviu certo. Essa batalha é a guerra final entre o Criador e os governos humanos. Mesmo agora, esses governos e seus apoiadores se opõem ao Criador por se recusarem a ser submissos ao domínio dele. Observe esses textos bíblicos. Salmo de número 2, verso 2. Os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselho juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Note também Daniel capítulo 2, versículo 44. E nos dias destes reis, ou seja, os atuais governos, o Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído, e o reino não deixará para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos esses reinos ou governos e permanecerá para sempre. Mas onde encontramos essa palavra intrigante, Armagedon, nas Escrituras? A palavra Armagedon aparece apenas uma vez na Bíblia, em Apocalipse capítulo 16, versículo 16. De forma profética, Apocalipse revela que em um lugar que em hebraico se chama Armagedon, e os reis de toda a terra habitada serão ajuntados para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ler na íntegra? Por favor, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Apocalipse, capítulo 16, vamos ler o versículo 14, depois o 16, que diz assim: porque eles são espíritos de demônios, operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eles os reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. Portanto, estamos falando de um evento de proporções épicas, onde líderes mundiais se reunirão para desafiar o próprio Criador. Mas a pergunta é: quem lutará no Armagedon? Jesus Cristo, nosso Senhor, liderará um exército celestial e lutará contra os inimigos de Deus. O texto é tão emocionante que nós vamos ler na íntegra. Por favor, abra sua Bíblia novamente no livro de Apocalipse, o capítulo 19, versículo do 11 ao 21. Observe esses versículos fascinantes que diz assim: e eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele era chamado de Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas, e ele tem um nome escrito, que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. E ele estava vestido com veste banhada em sangue, e o seu nome era chamado de A Palavra de Deus. E os exércitos que estavam no céu seguiam sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. E de sua boca saía uma espada afiada para que, com ela, castigue as nações. E ele os governará com um cetro de ferro. E ele pisa o lagar do vinho na fúria da ira do Deus Todo-Poderoso. E ele tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa um nome escrito:
Rei dos reis e Senhor dos senhores. E eu vi um anjo que estava de pé no sol, e ele gritou com alta voz, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que possais comer a carne de reis, e a carne de capitães, e a carne de homens poderosos, e a carne de cavalos e dos que neles se assentam, e a carne de todos os homens, tanto livres quanto escravos, tanto pequenos quanto grandes. E eu vi a besta, e eis os reis da terra, e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está assentado sobre o cavalo, e contra o seu exército. E a besta foi tomada com ele e o falso profeta que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre, e os remanescentes foram mortos com a espada daquele que está assentado sobre o cavalo, e a espada que saía da sua boca, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Quem são esses inimigos de Deus e de seu Filho Jesus? Eles incluem aqueles que se opõem à sua autoridade, aqueles que os desprezam e escolhem desafiar o Criador do Universo, conforme Ezequiel capítulo 39, versículo 7. A Batalha do Armagedon é um evento profético de magnitude inimaginável, envolvendo a própria intervenção divina. É um lembrete solene que a justiça de Deus prevalecerá e que todos devemos refletir sobre as nossas escolhas. Pois o Armagedon é um termo que muitos se associam a uma guerra e muitos imaginam que será no Oriente Médio. Mas você sabia que o Armagedon não se limitará a uma única região? Ele será uma guerra que abrangerá toda a Terra. Isso mesmo, toda a Terra. Agora que você já pode estar se perguntando, de onde vem esse termo Armagedon? Às vezes é transcrito como Armagedon, que no hebraico é Armagdon, que significa Monte de Megido. Megido era uma cidade antiga que fazia parte do território de Israel. A história registra várias batalhas decisivas ocorridas nessa região, algumas delas até mesmo mencionadas na Bíblia. Eu vou deixar aqui registrado o relato de Juízes, capítulo 5, e a segunda de Reis, capítulo 9, para você acompanhar mais tarde na sua própria Bíblia. No entanto, não podemos interpretar o Armagedon como uma batalha localizada apenas numa área específica. A realidade é que não há um monte significativo em Megido, e mesmo toda essa extensão da planície de Jezreel, que fica ali nas proximidades, não seria capaz de acomodar todos aqueles que se levantarão contra Deus. O Armagedon é, na verdade, uma situação global, note, global, na qual os poderes políticos se unirão pela última vez em oposição ao governo divino. Agora que compreendemos que o Armagedon será um evento que abrangerá todo o nosso planeta, você deve estar se perguntando, como é que vai ser essa batalha do Armagedon? Essa é uma pergunta que muitos têm feito ao longo dos tempos. Embora não saibamos exatamente como o Criador usará seu poder, podemos ter uma ideia olhando para as armas que ele usou no passado. Eu vou deixar registrado aqui o relato de Jó, Ezequiel e Abacuque, Zacarias, para você observar mais tarde. Pois o Criador tem à sua disposição uma variedade de armas naturais e sobrenaturais, como granizo, terremotos, enxurradas, fogo e enxofre, raios e até mesmo doenças. Depois lê na sua Bíblia o relato de Jó, Ezequiel, Abacuque e Zacarias para você entender melhor do que eu estou falando. Esses fenômenos causarão confusão entre os inimigos de Deus. De fato, a Bíblia nos diz que alguns dos inimigos de Deus ficarão tão perplexos que chegaram ao ponto de se atacarem mutuamente. Mas, no final, todos perceberão que é o Criador que está lutando contra eles. À medida que exploramos os detalhes do Armagedon,
Fica claro que estamos diante de eventos de proporções épicas. Essa batalha não será como nenhuma outra já vista na história da humanidade. Só que uma pergunta que muitos podem até se fazer: será que o Armagedon será o fim do mundo? Bem, a resposta pode surpreender você. Não, o Armagedon não será o fim do planeta, porque a Terra é o lar eterno da humanidade. A Bíblia nos assegura isso. Vejamos apenas alguns dos textos que afirmam isso. Abra sua Bíblia no livro de Salmo de número 37, verso 29. Note o que diz. Os justos, note que vai conjugar os verbos para o futuro. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Note que foi conjugado os verbos herdar e habitar no futuro. Herdarão e habitarão. Note um outro texto que prova que a terra não vai ser destruída. Eclesiastes 1:4, um texto que deixa bem claro. Uma geração passa e uma outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Eclesiastes 1:4 deixou bem claro que a terra vai permanecer para sempre. E por fim, Mateus 5:5, note o que Jesus disse no Sermão do Monte. Abençoados são os mansos, porque eles, observe o que Jesus disse, herdarão a terra. Além disso, o Armagedon não representa a destruição da humanidade, mas, na verdade, a sua salvação. A Bíblia nos revela que uma grande multidão de servos de Deus vai sobreviver a esse momento crucial. Note esses versículos da Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 9 e depois o 14. Note que há pessoas que vão sobreviver ao Armagedon. Passa a nos dizer assim. Depois disso, eu olhei e eis uma grande multidão, que nenhum homem poderia contar, de todas as nações, e famílias, e povos, e línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestido com túnicas brancas e palmas em suas mãos. E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Note, aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as tornaram-se brancas no sangue do Cordeiro, ou seja, do sacrifício de Jesus Cristo. Agora note também o Salmo 37, verso 34. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os perversos foram cortados fora. Embora a Bíblia use a palavra mundo para se referir à terra, às vezes ela a utiliza para descrever a sociedade humana perversa, que se opõe ao Criador. É nesse sentido que o Armagedon será o fim do mundo. Veja esses exemplos. O relato de 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17. Note, não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, ou seja, o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Note, 1 João 2, do 15 ao 17, para essas pessoas o fim do mundo chegou. Assim, o Armagedon nos lembra que, embora enfrentemos desafios e tribulações, há esperança e um novo começo. Uma pergunta que também muitos têm se feito. Quando vai acontecer o Armagedon? Quando acontecerá isso? Bem, a resposta é surpreendente. Jesus nos advertiu que, acerca daquele dia e daquela hora, note, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, mas unicamente o Pai, conforme Mateus 24, versículo 21, depois do 36. No entanto, a Bíblia nos revela que o Armagedon acontecerá durante a presença invisível de Jesus. Isso mesmo, na presença invisível. Note o que ele deixou registrado no relato de Mateus, capítulo 24,
versículo do 37 ao 39, que nos diz assim: E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não souberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será, note, a vinda do Filho do Homem. A Bíblia nos fornece pistas cruciais para discernir os sinais que indicam a aproximação do Armagedon. Esses sinais incluem eventos mundiais, desenvolvimentos políticos e sociais e mudanças na condição humana. Neste canal temos um vídeo explicando os sinais dos últimos dias. Quando puder, assista para identificar. Portanto, esteja preparado e mantenha-se vigilante, pois a compreensão das Escrituras nos guiará nesses tempos desafiadores. Antes de concluirmos, lembre-se de se inscrever no nosso canal para continuar recebendo um conteúdo espiritual valioso como esse. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas informações muito importantes. E não se esqueça de verificar o próximo vídeo para aprofundar o seu conhecimento sobre os temas importantes. Preparamos um conteúdo especial para você. Aproveite! E se você assistiu até o final, escreva nos comentários a seguinte frase: quero aprender mais sobre a Bíblia. Isso mesmo, escreva: quero aprender mais sobre a Bíblia. Estamos ansiosos para compartilhar mais conhecimento com você e com a sua família. Fique conectado e continue buscando a sabedoria das Escrituras Sagradas. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.